né? Nós estamos aqui iniciando esta live, né, para todos os irmãos, dando início à nossa escola bíblica dominical. Amém? Os irmãos acompanhem aí, né? E como sempre costumamos fazer, nós iremos iniciar com uma oração, né? Como costumamos fazer, nós iremos iniciar com uma oração. Amém, irmãos? Rapidinho aqui para me consertar uma coisa. Vamos lá, vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor em oração. Querido Deus, Santíssimo, Soberano e Eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade concedida de reunidos estarmos, meu Senhor, na tua presença para podermos aprender um pouco mais da tua palavra. Eu te peço, ó Deus, abre-nos o entendimento, nos ajuda a conhecer, ó Deus, a tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a aprender um pouco mais de ti. Que possamos, meu Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aprender nesta manhã com a tua palavra. Amém, irmãos? Então, graças a Deus, há um louvor sugerido pela lição, louvor da harpa cristã, sugerido pela lição, o hino de número 400, né? Hino de número 400, em Jesus. Bem, vamos juntos louvar ao Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Em Jesus, nós sempre iremos vencer. Amém? Meus queridos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. E aqui nós estamos nesta manhã com esta lição. Os irmãos podem ver aí na projeção, lição de número 12. Para o dia 22 de março de 2020, Jesus, o homem perfeito. Né? Jesus, o homem perfeito. Vamos discorrer a nossa lição e vamos, assim, estarmos atentando para o que está aqui descrito. Bem, vamos para o nosso textuário, meus amados irmãos. Nosso textuário, que se encontra aí em Lucas, capítulo número 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em status, e em graça, para com Deus e os homens. Bem, e crescia Jesus em sabedoria, e em status, e em graça, para com Deus e os homens. Lucas, capítulo número 2. Aqui, já a palavra de Deus, ela já nos dá um bom ensinamento.
vamos prosseguindo a nossa verdade prática nesta manhã. Nossa verdade prática nesta manhã está aí, que diz assim, a verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aqui nós já aprendemos o seguinte. O nosso Deus, Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, sendo o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Lá em Filipenses, Paulo vai descrever que ele tomou a forma de servo, né? E foi fiel até a morte de cruz. E no decorrer da lição nós vamos estudar e discorrer a respeito disso, né? A respeito da divindade de Cristo, a respeito do amor de Deus, através de Jesus Cristo, da divindade de Jesus. Mas vamos passo a passo, aí vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra aí em Lucas, capítulo 2, os versículos do 40 ao 52. Lucas, capítulo 2, versículos do 40 ao 52. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, e segundo o costume do dia da festa, e, regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam-no assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito a sua mãe, guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Graças a Deus, meus amados irmãos, esta leitura ela já nos instrui, já nos mostra a respeito do que nós iremos falar, né? O crescimento de Jesus como o texto aí, ou o tema da lição diz, Jesus, o homem perfeito. Jesus, este homem perfeito que cresceu em graça, cresceu em estatura e nos deu exemplo aqui na terra de como verdadeiramente nós iríamos viver. Meus amados irmãos, nós vamos discorrendo a lição e aqueles que estão aí nos acompanhando, a irmã Daiane está aí observando, vão fazendo as suas perguntas, né? E de acordo com a lição, de acordo com o tempo, eu estarei respondendo a cada um dos irmãos. Bem? Os irmãos vão aí questionando e nós vamos estar, na medida do possível, trazendo a resposta para que os irmãos vão perguntando. Amém, irmãos? Quem está
Atento aí, diz amém. Vamos lá? Então, vamos para o nosso primeiro ponto. A introdução da nossa lição. A introdução diz assim: se a lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Amém, irmãos? Então, é este Jesus que nós iremos estudar, o homem perfeito. O primeiro ponto da nossa lição traz aí Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, verdadeiro Deus. Atentando, irmãos, para o objetivo central da nossa lição nesta manhã, que é demonstrar que Jesus foi 100% homem quando esteve aqui na terra, mas não deixou de ser 100% Deus. Então, Jesus, mesmo estando aqui nesta terra, ele tinha todo o poder soberano de Deus. Bem, então Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então nós vemos aí, Jesus, verdadeiro Deus. Bem, professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, como já disse, a divindade do Eterno, né? A divindade de Cristo aqui na Terra. Então, vamos lá. Primeiro ponto diz, sua eternidade com o Pai. Muitas das vezes, têm a dificuldade de compreender isto, mas nós precisamos entender a soberania de Deus, entender a grandeza do nosso Deus, um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Bem, irmãos? Então, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Está lá em Isaías 9, 6, os irmãos podem ver aí na projeção. Bem, antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai criou todas as coisas. Nós vamos observar isto quando João aí no capítulo 1, verso 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Ele criou todas as coisas porque ele estava no Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Desde Gênesis, nós vamos ver lá, desde a partir da criação do homem, quando o próprio Deus, o Criador, ele façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ali nós já cremos que Cristo, Jesus, o nosso Salvador, ele estava no Pai. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Os irmãos, tendo a oportunidade, leiam o capítulo 8 de Provérbios e vão entender um pouco melhor. Então, nós observamos aqui que a eternidade de Jesus Cristo. Eterno não é somente aquele que é para sempre, mas é aquele que é desde o princípio. Ou seja, eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. E Jesus Cristo, ele, na sua eternidade, ele está com o Pai. Amém, meus amados irmãos? Então, os irmãos que estão aí acompanhando vão fazendo os seus questionamentos, as suas perguntas, e nós estaremos assim respondendo. Seus atributos, grandeza e perfeição. É o subtópico de número 2. Lembrando, irmãos, que nós estamos aqui nesta live, né? E de acordo com o que
nós vamos instruindo aos irmãos, não dá para estar respondendo tudo, mas nós vamos pouco a pouco conciliando aí as coisas e melhorando para que os irmãos possam entender um pouco melhor. Amém? Os irmãos estão ouvindo bem a minha voz, ouvindo bem a aula. Se não, vai respondendo aí. Se eu não ver aqui pelo Instagram, a irmã Daiane está no WhatsApp, no meu WhatsApp, os irmãos estão questionando aí no meu WhatsApp ou no próprio grupo do WhatsApp da igreja, né? E aí a gente, na medida do possível, vai estar respondendo aos irmãos. Amém? Se estiver alguma coisa errada, se estiver a voz não estiver saindo, os irmãos vão nos ajudando aí em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Subtópico 2 do tópico 1. Né? Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Né? Nós vemos isso em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Logo, ele tem vida em si mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele tem vida em si mesmo. Ele é a própria vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sendo Deus, de Deus, é imutável. Ou seja, ele não muda. Não pode ser mudado. Não pode mudar a sua essência. Não pode mudar a sua forma. Aquilo que ele verdadeiramente é, a sua essência. Ele é onipresente. Ele, sendo Deus, como já disse, ele está em todos os lugares. Por isso, meus amados irmãos, voltando à questão de o porquê estamos aqui, né? Como nós estamos reunidos neste momento, por conta deste vírus aí que assola a humanidade. Mas eu quero dizer, através disto aqui, né, a onipresença do nosso Criador, a onipresença de Jesus Cristo. O que acontece? Ele está aqui, no momento em que eu estou gravando, me auxiliando, me ajudando. E ele está aí com cada um dos irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pela sua onipresença, ele está em todos os lugares. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos, nosso Deus, Jesus Cristo, ele, sendo Deus, ele também é onipresente. Por isso, a sua palavra nos afirma, dizendo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, meus queridos, tenha a convicta certeza que no meio da sua família, que na sua casa, no seu lar, você está aí também. E a presença de Jesus Cristo está sobre a sua vida. Amém? A onisciência, ele sabe também de todas as coisas. Ele sabe também de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. A onisciência de Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe do mais íntimo do seu coração. Ele sabe o que tem. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Ele sabe o que neste momento está aí passando na sua cabeça. Ele sabe aí o que você está pensando. Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe aí o que você está enfrentando, a dificuldade, a aflição, a angústia que muitas das vezes você tem enfrentado. Ele sabe o que você tem passado a cada minuto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como é bom, meus amados irmãos, nós encontrarmos e nós percebermos este nosso Cristo desta maneira. Ele sabe, ele conhece e ele vai agir. Louvado seja, porque ele também tem a sua onipotência. Não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Está em Mateus 28, 18 e também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Então, todo o poder está nas mãos do nosso Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, na sua onipresença,
Louvado seja o nome santo do Senhor. Na sua onipresença, Ele está aí do seu lado. Na sua onisciência, Ele conhece o que você está passando. Ele sonda os teus pensamentos. Ele sabe o que você tem enfrentado. E na sua onipotência, com todo o seu poder, Ele vai agir na tua vida. Então, meu querido, não tenha medo, não se desespere, não esteja inquieto, porque este Jesus, o nosso Salvador, Ele vai agir na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Ponto de número 3. Esvaziou-se de si e de sua glória, mas não de sua divindade. E, meus queridos irmãos, isso aqui é maravilhoso, nós meditarmos nisso aqui. Isso aqui é maravilhoso nós percebermos desta forma. Por quê? Porque lá em Filipenses vai estar escrito, né, que ele aniquilou-se a si mesmo. Né? Tomou forma de servo, e como servo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas, porém, nós percebemos que ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória, mas não esvaziou-se da sua divindade. A todo momento, nós percebemos que Cristo Jesus, Ele tem todo o poder. Se nós pararmos para perceber na palavra que Ele diz a Pedro, quando Pedro corta a orelha do soldado ali, desculpe, corta a orelha do soldado ali, quando estava prestes a ser preso, né? Cristo Jesus, ele chega ali, está ali orando, né? Está no Getsêmani, e vem os soldados e Pedro corta a orelha de um dos soldados. Mas a palavra que ele diz, olha, tu não sabes que se eu quisesse, pediria ao Pai, ou rogaria ao Pai, e desceria fogo do céu. Ele está dizendo, olha, não sabe que eu tenho todo o poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então percebemos que ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória, mas não esvaziou-se da sua divindade. Ele continua, ou ele continuará com todo o seu poder. Amém, meus queridos? Vamos adiante, continuando aqui. Ainda neste ponto, que ele esvaziou-se. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, que eu falei de Filipenses, né, que ele esvaziou-se de si mesmo, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, aí para os irmãos enxergarem um pouco melhor. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que ele está aqui reivindicando neste momento, nesta passagem, é que realmente ele voltasse a ser glorificado no Pai, né? A sua glória realmente voltasse para ser, porque assim ele está em harmonia desde o princípio de todas as coisas, sendo o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus Filho, o nosso Salvador, e o Deus Espírito Santo, o nosso Consolador. E esta harmonia desde o princípio, Jesus Cristo a tinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Nós vamos perceber isso nessas passagens aí de Mateus, capítulo 14, versículos 33. E também João, capítulo 1, versículo 49. Também João, capítulo 20, versículo 28. Essas passagens, meus amados, que eu estou citando, logo mais os irmãos vão dando uma revisada na revista, lendo em casa, acompanhando, para que o vídeo também, a nossa live não fique muito extensa, né? Eu estou passando aqui de forma resumida
pouco do que nós aprendemos com a lição nesta manhã, e os irmãos vão aí aperfeiçoando no decorrer da tarde, lembrando aos irmãos, para que eu não esqueça nessa live, lembrando aos irmãos que hoje é o dia da nossa consagração, do nosso jejum, né? Eu falei aí nos grupos, eu falei na outra live também a respeito disso. Hoje nós estaremos, cada um no seu lar, irmãos, orando, jejuando, consagrando, ouvindo louvores, cantando louvores ao Senhor, até às 16 horas, em oração e jejum, até às 4 horas da tarde, clamando pela nação e clamando para que Deus leve embora toda esta praga que está assolando a humanidade. Amém, irmãos? Lembrem, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade aqui à nossa revista, né? Vamos para o ponto número 2, né? Encerrando aí o ponto número 1, Jesus, o verdadeiro Deus. Agora nós vamos para o ponto número 2, que traz Jesus, o verdadeiro homem. Nós observamos aí no primeiro tópico que Jesus, ele, mesmo estando aqui na terra, mas ele continuara sendo o verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam isso? Mostramos aqui a sua divindade quando ainda aqui na terra. E agora vamos mostrar, porque muitos dizem, Jesus só conseguiu passar. Jesus só conseguiu passar por tudo que ele passou, porque ele era Deus. E nós vamos mostrar aqui neste ponto, o ponto de número 2, o tópico de número 2, Jesus, o verdadeiro homem, que ele mesmo sendo Deus, mas ele passou por tudo isso, mostrando que o homem, ele pode enfrentar tudo o que ele enfrentou. Amém? A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Ou seja, não quer dizer que eles não sabiam de que Cristo viria dessa forma. Porque se nós fizermos uma rápida análise, lá no livro de Isaías, principalmente, nós vamos observar que Jesus Cristo viria da forma que veio, né? Porque está lá descrito que como a raiz de terra seca, não tinha parecer, nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E dentre outras passagens, irmãos, nós vamos perceber que tudo apontava para que Jesus Cristo viesse da forma que veio. De uma nação pobre, de uma cidade pobre, de alguém não muito influente, alguém que talvez pudesse ser rejeitado. E desta maneira que a profecia se cumpre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, vamos lá. Subtópico 1 do tópico 2. Jesus estava no seio do Pai. Como já disse, Jesus ele estava com Deus. Os irmãos estão dando para ver aí na projeção aqui. Jesus estava no seio do Pai. Bem, antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Os irmãos que quiserem acompanhar, lê lá João, capítulo 1, versículo 18. Vamos acompanhar, irmãos? Vamos fazer aí esta leitura. Vamos fazer essa leitura aí. Bem, vamos fazer essa leitura de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo de número 18. João 1, 18. Eu vou ler aqui para que os irmãos entendam um pouco melhor. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aí, como o comentarista da lição, o pastor Cláudio Lourdes de Andrade,
ele mostra este versículo dizendo, olha, Jesus estava no seio do Pai. Porém, Deus o enviou e Jesus o fez conhecer através dele. Através de Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Pai. Então, meus amados irmãos, vamos dar aí continuidade à nossa lição. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai eterno, participou ativamente da criação do mundo. Eu já falei sobre isto aqui no tópico passado, né? Desde a criação, quando ele diz lá, fica mais evidente, né? Na criação do homem, principalmente, fica mais evidente. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ele sendo eterno, ele estava com Deus e ele participou de toda a criação, porque ele estava no seio do Pai e em toda atividade, né? Ativamente fazendo junto com o Pai todas as coisas. Amém? Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele, como também já citei nesta manhã, né? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 3. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Louvado seja Deus. Por quê, meus amados? Porque ele é Deus. Porque não importa se ele veio a esta terra e ele passou a esta terra como homem, mas ele não deixou de ser o verdadeiro Deus. Bem, então, ele aqui, quando estava no seio do Pai, ele criou todas as coisas. Bem, profetizando no Antigo Testamento. Vamos lá, já falei sobre isso, para que os irmãos entendam aqui a respeito de Jesus Cristo, a respeito da vinda de Cristo. No Antigo Testamento, há algumas profecias principais que tratam a respeito disso. Amém? A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Aqui voltando, né, a respeito deste ponto aqui, quando após o homem ter pecado, na sua condenação, na condenação da serpente, Deus, ele diz, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus Cristo é esta semente, é a semente da mulher. Louvado seja o nome santo do Senhor. E também o comentarista da lição, ele cita aqui Malaquias 4:2, que lá Jesus é o sol da justiça, aquele que viria para fazer justiça à nação de Israel junto para com Deus. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós formos aqui discorrer a respeito disso, em fazer um paralelo, né, em fazer aquela questão de que aqui Abraão, ele precisou fazer aquele sacrifício, levar Isaac para ser sacrificado. Porém, quando chega lá, no exato momento que, após Abraão ter dito que Deus proverá para si o cordeiro, aparece o cordeiro na história. E este cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que limpa, que purifica o pecado da humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este é o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que veio a esta terra. E 100% Deus e 100% homem. Ele viveu e ele padeceu aquilo que necessitaria para que nós hoje estivéssemos aqui, com a certeza de que ele perdoa pecados, com a certeza de que ele purifica de toda e qualquer iniquidade e com a certeza de que ele nos salvará e nos levará a uma eternidade com ele. Amém, meus queridos irmãos? Então,
encarnado no Novo Testamento. É o ponto de número 3. Os irmãos acompanham aí na projeção. Encarnado no Novo Testamento. Lembrando aos irmãos que eu estou aqui discorrendo a nossa lição. A lição de número 12. A lição de número 12 para o dia 22, né, de março, como aqui estamos. E nessa lição, nós estamos estudando a respeito de Jesus Cristo. Bem? Então, o ponto de número 3 aí. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Isso é um fato, irmãos. Jesus Cristo, ele só não teve a sua concepção normal como o homem, conjunção homem e mulher. Hoje nós sabemos que Maria, ela concebeu do Espírito Santo de Deus. Porém, ele nasceu e verdadeiramente, de fato, ele encarnou. Ele nasceu em carne. Em sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Né? Ou seja, não entenda que Jesus, ele veio e tudo como sendo Deus. Não, ele padeceu. Nós vamos perceber que na história fala a respeito de tudo, principalmente no seu sofrimento. Ali nós vamos observar que ele sangrou, nós vamos observar que ele sentiu dor. Nós vamos observar em João, no Evangelho de João, na passagem que relata a morte do seu amigo Lázaro, o texto vai dizer que Jesus chorou. Nós vamos observar que, em meio à sua crucificação, o texto vai dizer que ele sentiu sede, e tudo isso é atributos carnais, atributos de homem. Então, Jesus, verdadeiramente, ele encarnou, ele viveu em carne. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Embora concebido sobrenatural, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso, como já enfatizei. Né? Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede, já mencionei para os irmãos. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. Isso aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para que nós entendamos. Né? Para que nós entendamos. No jardim ali, no chamado Getsêmani, quando ele passa por aquela profunda agonia, quando ele passa pelaquela profunda angústia, historiadores dizem que ele estava vendo tudo o que ele iria passar, as chicotadas, a cruz, a coroa de espinho, a lança sendo transpassado, dando-lhe vinagre ao invés de dar-lhe água para beber. Historiadores dizem que ele estava vendo tudo isso. E por conta disso, ele enfrentou tal angústia, tal profunda agonia. E isto aqui, esta agonia é atributo humano, atributo carnal. Então, o que é que acontece? O texto vai dizer que ele chega a transpirar gotas de sangue. E hoje, a ciência, ela já prova que se algum homem passar por uma angústia ou uma aflição, uma agonia muito elevada, alguns pequenos vasos que passam por baixo da camada da pele, ele pode se romper por esta tão profunda agonia e os poros, ao invés de liberar o suor, ele passa a transpirar o sangue que sai desses pequenos vasos que se rompem. Então nós vemos que a Bíblia, mais uma vez, ela é comprovada que ela é verdadeira e que ela é a palavra de Deus e que ela não falha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus queridos, acompanhe aí comigo e veja que Jesus passou por esta profunda tristeza, agonia, sendo isto atributo de homem. Então, ele estava em carne, encarnado. A nossa semelhança e
humanidade, nossa semelhança e humanidade, Jesus era completo. Veja aí, de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Os irmãos depois acompanham aí estes versos, Mateus capítulo 27, o versículo 58, Marcos 14, 34, Mateus 27, 50. Os irmãos vão entender melhor a respeito disso aí. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Quanto a isso aqui, irmãos, nós não temos dúvida. Jesus, ele, enquanto homem, ele aqui na terra, ele não está sujeito, ele não esteve sujeito ao pecado. Por quê? Porque ele continua 100% Deus e 100% homem. E ele não passou pelo pecado original. Ou seja, ele não teve alteração alguma com o pecado de Adão, com o pecado de Eva. Não teve alteração alguma na divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, ponto de número 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós estudamos a respeito disso aqui, a plenitude dos tempos, nós observamos que o próprio Cristo, ele fala a respeito disso, e o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, é chegado o tempo, é chegado o momento, a plenitude dos tempos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos aí para esta afirmação do apóstolo Paulo. Veja aí. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Louvado seja plenitude dos tempos, ou seja, o momento exato. Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas e ele age no tempo certo. Ele age no momento certo, na hora exata. Então, Cristo Jesus, ele veio a esta terra no momento certo, no tempo certo, no momento oportuno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em sua presciência, Deus levantou três significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, está lá nestes textos de Atos. A Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Então, o que é que acontece? O que é que o comentarista ele tenta nos mostrar aqui através deste seu comentário? Ele está dizendo, olha, Jesus, ele veio na hora certa. Por quê? Porque era um momento oportuno para que o Evangelho fosse espalhado a todas as nações. Porque Israel, com todas as suas sinagogas, para aí Cristo passar por elas e os homens disserem, olha, verdadeiramente este é o Filho de Deus. A Grécia, que estava por ali com muita influência, tanto que a maior parte do Novo Testamento ela foi escrita na língua grega, no grego koiné, como conhecemos. Né? A maior parte do Novo Testamento ela foi escrita em grego. Então, toda a influência grega, o conhecimento grego apresentado ali na época, era muito oportuno para que o Evangelho fosse propagado. E bem como ali eles estavam
oprimidos por Roma e, embora sendo oprimido por Roma, era uma oportunidade muito grande de o evangelho ser levado a todas as nações pelas excelentes estradas de qualidade que Roma havia aberto para chegar em todas as outras nações. Então, meus amados irmãos, o que nós vemos com isso? A plenitude dos tempos, o momento certo, Deus age. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso eu já mencionei nesta manhã, não fique ansioso, não fique preocupado, não se perturbe com o que possa estar acontecendo na sua vida, porque no momento certo, Deus vai agir. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. No momento certo, Deus vai entrar com providência, porque é Ele quem conhece a hora certa, o momento certo de agir. E aqui nós observamos que Ele esperou o momento exato para enviar Jesus Cristo, o seu Filho amado, para que toda a profecia se cumprisse, para que tudo fosse cumprido, toda a profecia fosse cumprida diante de Deus. Amém? Vamos para o ponto de número 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Ou seja, todas as vezes aqui nós vamos observar que na nação de Israel, Jesus é apresentado a toda a humanidade. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos observar aí que Jesus, ele foi o homem perfeito. Bem, então vamos lá para o próximo tópico, próximo e último tópico, que diz assim: Jesus, o homem perfeito. E é este Jesus que nós estamos estudando nesta manhã. É sobre este Jesus que nós estamos comentando. Né? Eu não estou aqui tendo acesso de responder os questionamentos dos irmãos, de falar com os irmãos, mas eu quero dizer aos irmãos que na live do culto à noite, às 19h30, eu vou estar aqui melhorando os aparelhos para que a gente possa estar entrando em algum diálogo. Amém, meus queridos irmãos? Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Amém, irmãos? Ele não estava sujeito ao pecado. Vamos lá. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente. Era tão real quanto a nossa. Ou seja, não era só a aparência. Não era só aparentemente. Não era só a vista. Mas ele era realmente igual a nós. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Perceba isso, meus amados irmãos. É muito bom salientar isto, é muito bom enfatizar isso aqui. Jesus, ao ser tentado, o diabo o leva ali para ser tentado. O Espírito de Deus o leva, ou seja, ele vai ao deserto para ser tentado. E sendo tentado, ali, a transformar aquelas pedras em pão, mesmo ele tendo fome, ele não o fez. Certo? Ele não o fez. Em momento algum, ele usa da sua divindade para suprir alguma necessidade humana sua. Ele usa da sua divindade para curar as pessoas. Ele usa da sua divindade para, louvado seja o nome santo do Senhor, para expulsar demônios. Ele usa da sua divindade para ajudar as pessoas. Mas em momento algum,
ele usa da sua divindade para aliviar a sua carência humana. Amém, irmãos? Vamos lá. Continuando aí, vamos para o subtópico 2. Aí, Jesus, o último Adão. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Que frase maravilhosa, que palavras aqui abençoadas do nosso pastor Cláudio Norte de Andrade. Muito feliz aqui em suas palavras, no seu comentário, quando nós percebemos aqui, ele diz, o primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. O nosso Cristo venceu, meus amados irmãos. Não tenha dúvida disso. O nosso Cristo venceu e ele venceu por mim e por você. Ele podia, ali no Getsemane, quando ele diz, olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele poderia parar por ali, porque, ele, como já disse, ele tinha o seu poder, ele não aniquilou a sua divindade. Ele poderia parar por ali, mas ainda assim ele resolveu. Ele decidiu obedecer. Ele decidiu cumprir aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Quando ele diz, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que maravilhoso foi o nosso Jesus e é o nosso Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos aqui adiante. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Ou seja, em momento algum, Jesus ele teve participação do pecado original lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles ali desobedeceram à ordem divina, bem como os pecados que cometemos agora. Em momento algum, Jesus Cristo, ele comungou com estes pecados. Em momento algum, tais pecados afligiu a natureza divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Veja aí, Hebreus 7, 26 diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Jesus perfeito, este Jesus que veio a esta terra, padeceu ao seu tempo, para nos dar um direito a uma vida eterna, para nos perdoar os nossos pecados. Amém? Tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito. Nenhum dolo, engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Amém, irmãos? Nosso modelo de vida, o nosso exemplo de vida é Jesus Cristo. Amém? Nós estamos chegando no final da nossa aula. Nós estamos chegando aqui no final da nossa EBD, da nossa live. E eu, desde já agradeço aos irmãos, né, que estiveram conosco. Desde já digo aos irmãos, lembrando, às 19h30 nós estaremos novamente cultuando ao Senhor. Dessa feita, eu vou estar procurando fazer um pouco mais diferente, com alguns louvores, né, colocando alguns louvores para a gente ouvir também aqui, hinos da harpa para cantarmos juntos. E os irmãos vão aí louvando em casa, eu aqui, e eu estarei também trazendo uma palavra da parte do nosso Deus para todos os irmãos. Amém? Voltando aqui para a nossa lição, a conclusão da nossa lição, né? Vamos fazer a leitura da conclusão da nossa lição. Mais uma vez, peço perdão aos irmãos por não poder estar respondendo às perguntas dos irmãos, né?
mas agradeço a todos que estão aí observando. Amém? A nossa conclusão diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, cheguemos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador, exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro. Louvado seja Jesus Cristo. Então está aí, meus amados irmãos, está aí esta lição que aprendemos nesta manhã, né? Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Foi esta a nossa lição desta manhã. Eu quero desde já agradecer aos irmãos que estiveram aí presentes na live, que esteve conosco, que aprendemos juntos. Então, meus queridos irmãos, é isso, né? A conclusão aí, nós aprendemos nesta manhã que Jesus é o homem perfeito, né? Que veio a esta terra, que passou por todas as aflições que nós como humanos passamos, mas em momento algum ele pecou e ele venceu para que hoje nós estivéssemos a certeza de uma vida eterna, a certeza de uma salvação, a certeza de um bom lugar a qual estaremos para sempre com ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Estaremos lendo o nosso texto áureo e fazendo uma oração de encerramento. Amém, irmãos? Estaremos lendo o texto áureo e fazendo uma oração de encerramento. Após a oração, nós estaremos encerrando a nossa live. Amém? O texto áureo diz assim. Vamos lá para o nosso texto áureo. Vamos fazer como nós fazemos na igreja, irmãos. Eu leio e os irmãos aí em casa repetem. Vamos lá? Em nome do Senhor Jesus, eu leio e os irmãos repetem. E crescia Jesus em sabedoria. E crescia Jesus em sabedoria. E em estrutura. E em estrutura. E em graça. E em graça. Para com Deus e os homens. Para com Deus e os homens. Lucas, capítulo número 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Amém, meus amados? Que Deus Amém. em Cristo vos abençoe. Nós vamos fazer a oração e após a oração nós estaremos encerrando a live em nome do Senhor Jesus. Bem, feche seus olhos aí onde você está, eleve os pensamentos ao Senhor e junto oremos ao Senhor. Após a oração, encerrarei com a bênção apostólica e estaremos encerrando a live. Amém? Ore ao Senhor juntamente comigo. Santíssimo Deus, soberano, maravilhoso e eterno Pai. Graças te damos, ó Deus, por ter nos concedido esta oportunidade, por este meio de comunicação que podemos estar juntos, adorando, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de ter nos dado, de estarmos com saúde, Senhor, e podermos te louvar. Eu te peço, ó Pai, nesta oração, mais uma vez, por toda a humanidade. Eu te peço, ó Deus, mais uma vez, por toda a humanidade que está sofrendo com esta aflição, que está sofrendo com esta pandemia, que está sofrendo com este vírus. Eu repreendo, ó Pai, todo o mal em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, ó Pai, livra-nos de todo mal. Ser conosco, dai-nos um dia abençoado. Fortalece o nosso espírito, ó Pai, para que possamos continuar te adorando, te louvando e te bendizendo. Ser com cada um dos teus filhos, ó Deus, dai-nos um dia abençoado, logo mais um culto à noite, abençoado para a glória do nome santo de Jesus. Ser conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, põem a sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos dizem
Amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos.